E aí, vamos mergulhar fundo nos mecanismos internos do Shell Hub para entender como ele resolve de um jeito bem elegante um dos maiores desafios do acesso remoto hoje em dia. Como se conectar a dispositivos que estão escondidos atrás de firewalls e redes complicadas. A gente vai direto na lógica principal da conexão dele. Para a gente entender a sacada do Shell Hub, nosso caminho vai ser bem lógico. Primeiro vamos ver qual é o problema da SSH tradicional no mundo de hoje. Depois, a gente desmonta a arquitetura do Shell Hub nas suas peças principais. Vamos explorar o canal de controle e o túnel reverso, que são, assim, o coração da tecnologia. E, por fim, a gente junta tudo para ver os benefícios de segurança e o que isso quer dizer para o futuro do acesso remoto. Então, para a gente sacar o que o Shell Hub faz, primeiro a gente precisa entender o problema que ele veio resolver. E é aqui que a gente vê o conflito central. O SSH clássico, funciona como uma campainha. O administrador vai lá e toca na porta 22 do servidor, e o servidor atende. Simples. Mas e quando o dispositivo não tem uma porta visível para o mundo? Imagina um dispositivo I/O na sua rede de casa, ou um container numa rede privada na nuvem. Eles estão lá, protegidos por firewalls, por NAT, o que torna impossível para alguém de fora iniciar essa chamada. A solução para isso é genial. A gente inverte a lógica. É o tal do túnel SSH reverso. Em vez de o administrador tentar ligar para o dispositivo, é o próprio dispositivo que liga para um servidor central e fala: "Oi, tô aqui, pronto para receber instruções." E essa chamada de saída, ela quase sempre é permitida pelos firewalls, resolvendo de vez o problema de acesso. Beleza. Mas como é que o Shell Hub faz isso na prática? A base de tudo é um modelo bem desacoplado, com um agente e um servidor. O servidor Shell Hub é o cérebro de toda a operação. Pensa nele como uma torre de controle de tráfego aéreo. Ele é o único componente que precisa de fato estar público na internet. É ele que vai autenticar os usuários, gerenciar a lista de todos os dispositivos e, claro, orquestrar cada sessão de conexão. Aí, em cada dispositivo que a gente quer acessar, a gente instala o agente Shell Hub. Ele é um programinha super leve e a única função dele é iniciar e manter uma conexão de saída constante com o servidor. É ele a peça que liga para casa, garantindo que o dispositivo esteja sempre online e pronto para receber qualquer comando. E para resolver aquele problema de IPs que vivem mudando, o Shell Hub cria o SSH ID, o identificador seguro de Shell. Pensa nisso como se fosse um nome de domínio para o seu dispositivo, naquele formato namespace.hostname@servidor. A grande vantagem é que agora a gente tem um endereço fixo previsível para cada máquina, não importa a complexidade da rede ou se o IP dela é dinâmico. Ok, agora vamos entrar no detalhe de como essa conexão persistente do agente realmente funciona. Ela é a base de tudo e é o que a gente chama de canal de controle. O agente não usa uma conexão TCP qualquer, não. Ele usa o protocolo WebSocket. E essa é uma escolha técnica muito inteligente. Sabe por quê? Porque as conexões WebSocket começam como uma requisição HTTP ou HTTPS normal, o que significa que elas passam batido pela maioria dos firewalls e proxies, que geralmente deixam as portas 80 e 443 abertas para navegação. E aqui está o pulo do gato. É fundamental entender que esse canal WebSocket é só para controle, não para dados. Pensa nele como uma linha direta de sinalização. O servidor usa esse canal para mandar comandos para o agente tipo: "Ei, se prepara aí que um usuário quer se conectar." Os dados da sessão mesmo, os comandos que a gente digita, as respostas, isso não passa por aqui. E isso nos leva para a segunda parte da mágica. E isso nos leva para o coração da explicação técnica, como uma sessão SSH é de fato estabelecida. Olha só que interessante esta citação de um dos mantenedores do Shell Hub lá no GitHub. Ela basicamente prepara o terreno para o mecanismo que a gente vai detalhar agora. Vamos quebrar esse fluxo, o tal do Handshake Rev Dial. Passo 1. O usuário na máquina dele inicia um SSH normal, só que em vez de um IP, ele usa o SSH ID do dispositivo apontando para o servidor Shell Hub. Passo 2. O servidor recebe isso e gera um ID único para essa sessão específica. Passo 3. Agora, usando aquele canal de controle WebSocket que já está aberto, o servidor manda um comando para o agente lá no dispositivo e diz: "Abra um novo túnel para a sessão com este ID." Passo 4, o agente recebe o comando e inicia uma nova conexão de saída para o servidor, no endereço específico, o /SSH/RevDial. Passo 5, essa discagem reversa cria um canal de dados temporário só para essa sessão. E passo 6, finalmente o servidor age como uma ponte, conectando o tráfego SSH do usuário a esse novo túnel. Pronto, a conexão está completa, e tudo isso acontece em milissegundos. Então, resumindo a ópera, a gente tem duas vias de comunicação bem distintas.
De um lado, o canal de controle, via WebSocket, que é persistente, de longa duração e serve só para sinalização. Do outro, o canal de dados, que é um túnel SSH reverso, temporário, criado sob demanda para uma única sessão e depois descartado. Essa separação é a chave para a eficiência e para a segurança de todo o sistema. Tá, mas e daí? Quais são as vantagens práticas de ter essa arquitetura toda sofisticada? O benefício de segurança mais brutal, de longe, é a redução drástica da superfície de ataque. Como os dispositivos remotos nunca expõem uma porta de entrada, como a porta 22, para a internet, eles ficam, na prática, invisíveis para scanners e para ataques de força bruta. Simplesmente não tem uma porta para atacar. E não para por aí. Além desse método de conexão super seguro, a plataforma toda é construída com uma mentalidade de confiança zero. Ela oferece ferramentas para um controle de acesso super rigoroso e uma auditoria completa de tudo que acontece. Essa arquitetura toda representa mais do que só uma ferramenta, né? É uma mudança na forma como a gente pensa sobre acesso administrativo. A gente está saindo daquela ideia de conectar uma porta específica em um IP específico e indo para uma ideia de conectar a uma identidade segura, persistente, não importa onde ela esteja. Isso deixa a gente com uma pergunta fundamental para o futuro, né? Conforme os perímetros de rede tradicionais vão se dissolvendo nessa era de nuvem e IoT, será que arquiteturas de gateways centralizadas como a do ShellHub vão se tornar o padrão definitivo para todo o acesso administrativo, substituindo de vez as conexões ponto a ponto? Fica aí a reflexão.